mundo de Jesus, tudo isso eu te dou. Só tem uma condição: se tu vier me prostrar e me adorar. Até o diabo, e Paulo vai dizer que o anticristo, ele vai sentar-se no trono de Deus, assim, no trono, querendo ser Deus. Ele vai querer receber a adoração como Deus, mas ele é um falso embusteiro, ele é um falso Messias. Qual é a resposta de Jesus para o adversário de Deus? O Senhor te repreenda. Somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Não é assim que está escrito? Glória a Deus. Mas no início de tudo, né, Deus estabelece a geração humana perfeita, sem pecado, e de repente foi introduzido, foi insugestionado para o primeiro casal uma proposta, e a proposta era: vocês serão igual a Deus. Não é assim? Vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Aquela questão do proibido, aí o homem e a mulher foram como que assim enganados, né? Ou ludibriados nesse desejo de querer ser igual a Deus. Acabou a história, vocês perceberam que o pecado entrou na raça humana e deixou o homem. O que foi ali? Ele disse assim: sereis semelhante a Deus. Mas o que o pecado, o que a idolatria trouxe consequências para o início da humanidade? Qual foi as consequências de imediato? A relação com Deus se tornou algo assim distante, né? Os homens começaram a procurar uma parte ali, os filhos de como é que se diz lá, o filho da Caim, né? Seguiu seus rumos, seguiu seus passos, e aí chegamos a um capítulo que é conhecido como o início de Babel. Quem lembra desse capítulo? O início de Babel. 5:21 de João. Quando os homens, tudo está assim, ó. A idolatria, ela vem quando a pessoa começa só um nome, querendo só um nome, né? A pessoa destacar um nome naquele exato momento da história, nos primórdios da história da humanidade. E o próprio Deus diz a palavra que ele desceu para observar aquela, interessante, aquela obra, né? Quando a pessoa se une para um propósito que não era o propósito de Deus. E o propósito estava em torno, no capítulo 11 de Gênesis, versículo 4. Irmão, você pode anotar aí, para os irmãos observar. Há um chamado para edificar uma torre, cujo cume toque aonde? Nos céus. E aí vem o início: façamos-nos um nome, para que nós não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, aqui nós vamos observar os primórdios da idolatria. Literalmente, as pessoas tirando Deus como o principal, o Criador, e sempre colocando uma criatura, um nome. Isso é idolatria, certo? A verdade, na história da idolatria, Deus foi perdendo a primazia. É verdade? Quem tem que ter a primazia nessa relação entre o Criador, entre a criatura e o Criador? É Deus que tem que ter a primazia. Mas os homens, aos poucos, a idolatria foi conspirando contra a relação do homem com Deus, e o homem foi se afastando de Deus, e daqui a pouco ele foi criando seus próprios mecanismos de adoração, de ritual. Irmão, quando chega lá no Egito, vocês sabem que Deus mandou, foi juízo sobre os deuses do Egito. A história, o registro está lá na Bíblia.
e Deus colocou esse versículo. Mas chega um momento na história de Israel. Israel sempre foi uma nação que ali caminhava com Deus, mas ao mesmo tempo se inclinava para a idolatria. E essas mesmas lições estão inseridas no Novo Testamento. Glória a Deus, né? Olhe, observe, tudo começa quando o homem para de... Vem cá, quando um crente começa a parar de orar, ele começa a tomar o tempo dele com coisas que não é a oração, o que vai acontecer com esse crente? Me diga aí. Ele vai se enfraquecer, ele vai perder o gosto pelas coisas de Deus, né? As coisas mundanas, atrativas, vai dominar o coração dele, né? Daqui a pouco ele entra num processo chamado corrupção. E nesse processo da corrupção, note, Deuteronômio 32 tem um versículo que eu anotei, está até aqui bem grifado na minha Bíblia, é o verso de número 15, é o Cântico de Moisés. Estou dando aqui só um relato sobre a historicidade da idolatria, literalmente falando, né? E o que essa idolatria tem a ver com a gente? Porque no Novo Testamento, tanto no Velho como no Novo Testamento, você vê na carta de João, há uma exortação: filhinhos, cuidai, prestai atenção contra os ídolos. E note no versículo 15 do capítulo 32, tem uma palavra aí interessante, né? Quando o crente está na prova, na peleja, ele jejuma, ele ora, ele vem para o círculo de oração, ele faz alguma coisa. Estava no deserto, estava na prova, mas de repente ele usa o termo Gerusum em relação à nação. Gerusum prosperou, o termo aqui é engordou. E quando ele engordou, o que ele fez com Deus? Como um animal que não foi assim domesticado, né? Deu coices, engordando-te, engrossaste de gordura, te cobriste. E o que aconteceu? Deixou Deus, o Deus que o criou, Deus o Criador, o Redentor, desprezou a rocha da sua salvação. Irmão, que triste estado esse em que o cidadão se encontra, quando ele despreza o Deus da salvação, despreza a rocha verdadeira, despreza o único Deus verdadeiro. Aí no versículo 16 do capítulo 32, ele diz: com os deuses, com letra minúscula, estranhos, o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Irmão, Deus se irrita. Interessante, né? Deus se ira. A idolatria, o zelo, a ira santa de Deus, a idolatria trouxe essa. Aí Deus, através de Moisés, vai dizer: olha, vocês estão oferecendo sacrifícios e tudo mais, mas na verdade vocês estão oferecendo esses cultos, não é a mim não, sabe para quem é? É os demônios, os diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Então o povo, e eu estou falando, eu estou me reportando já quando eles já estão bem avançados, mas ainda no caminho do deserto, quando Moisés estava lá, Moisés passou 40 dias naquele monte, e Deus foi lá entregando as leis. Enquanto isso, a impaciência é algo comum na vida do ser humano. A pessoa, ela quer ver alguma coisa. Vê o que os judeus diziam? Nós queremos ver os sinais. Se não vermos os sinais, nós não vamos crer. Não é verdade? E Deus, Ele é o Deus invisível. Glória a Deus. Somente algumas vezes, eu falei isso na escola dominical, Deus permitiu que se fizesse uma imagem, uma figura simbólica. Quem lembra? A Arca da Aliança, né?
mas ali era só um símbolo. A verdadeira arca, o verdadeiro trono celestial estava em cima no céu. Apenas Moisés fez só uma cópia para mostrar que aquilo era provisório. Mas teve uma outra parte. Irmãos, os israelitas começaram a desenfrear numa caminhada contra Deus. E Deus mandou, sabe o que, para contra-atacar com o juízo? Deus mandou serpente. Irmãos, aquela serpente começou a morrer gente dali daquelas serpentes venenosas do deserto. E o povo se atribulou e pediu oração. Porque quando o povo está na desobediência, eles não pedem oração não. Eles querem curtir, eles ficam lá na idolatria. Mas quando está na prova doente aí, Moisés, faz alguma coisa aí. E Moisés fez uma oração e recebeu uma recomendação. Deus mandou ele fazer um quê? Uma serpente de bronze. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, para que todo aquele que olhasse para a serpente, olhasse para o seu próprio pecado, e se convertia, se arrependia, e eram curados. Glória a Deus. Assim o Filho do Homem, importa que ele seja levantado na terra, para que todo pecador que nele olhar e crer, receberá, aleluia, a salvação, porque eles foram afetados pelo veneno da serpente do adversário de Deus. Só o Evangelho que pode fazer isso. Glória a Deus. Então, e eu acho interessante que entrou rei e saiu rei, e Davi, e Salomão, e Roboão, e Jeroboão, e toda aquela turma. Aí chegou um rei lá das descendências de Judá, e ele diz: esse negócio aqui, porque tem coisa que alguns crentes, né, se torna às vezes ídolos. Não é assim? Pegou lá a serpentezinha. Você pode ler em 2 Reis 18:4. O nome da serpente era, acho que é Neustan. Ele literalmente, irmão, quebrou, espatifou em pedaços aquela serpente de bronze. Você acaba com esse negócio aqui. Esse negócio isso aí, ali foi só um momento, né? Glória a Deus. Foi só um momento, acabou. Passa adiante. Aí ele tirou, foi os altos, quebrou as estátuas. Aí, meu Deus, fez uma ré. Mas é claro que, literalmente, a idolatria, literalmente, ele com a sua poder como autoridade, rei, ele podia fazer isso aí. Quebrou, como eu falei, a serpente de metal. Então até aqueles dias o povo ainda fazia oferendas. Irmãos, o Ezequias botou ali para limpou a situação da idolatria. Mas, glória a Deus, me reporto a uma situação que eu até preguei aqui. A idolatria, ela corrompe o povo de Deus ao longo da história, como eu estou falando. E o Êxodo 32, vocês sabem muito bem disso, né? Moisés demorando, não descia 40 dias, o povo atribulado. Aí chegou um momento que o povo falou o seguinte: nós vamos continuar adorando a Deus, o Deus de Javé, Deus Todo-Poderoso, mas nós queremos ter os nossos representantes. Parece uma história que a gente conhece muito de algumas pessoas, né, que tem uma determinada fé por ídolos mudos, conforme o Salmo 115. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Precisam ser transportados pelos homens. Mas os homens não mexem com esse negócio não, porque se mexer é como que mexer com um amuleto, né? E aconteceu que o povo sempre vai ter essa inclinação, porque lá no Novo Testamento, irmão, a inclinação ela está lá naquela carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Não é assim? Quais são as nossas tendências naturais que nós temos? É o velho homem que nós temos que sacrificar a cada dia.
O velho homem, ele quer reinar no coração dos homens e das mulheres, até que são batizados nas águas, estão pertencendo à igreja, são pessoas batizadas com o Espírito Santo, são pessoas do ministério, são pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas esses mesmos pecados, eles fazem parte da nossa natureza humana carnal. Somente a graça de Cristo, como eu preguei no domingo, que a graça nos ensina a abandonar as paixões e as impiedades. Viram aí, vocês viram aí o texto 19? Quais são as obras da carne? Ele começa com prostituição, ele fala da impureza, ele fala da lascívia, aí vem as questões dos pecados espirituais, ele fala da idolatria, também tem feitiçarias, aí vem as relações entre os homens, emulações, e vem as porfias, e vem as inimizades, e vem as iras e as pelejas, as dissensões, as heresias, e vem as invejas, os homicídios, as bebedices, as glutonarias, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu declaro, como antes vos disse, que quem comete tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Que Deus conceda-nos graça para vencer esses pecados, para que nós possamos, como a irmã cantou, sermos fiéis a Cristo, ao Evangelho da graça, porque Deus, Ele não nos prova além das nossas forças, mas a tentação vem, mas Deus sempre vai dar o escape, para que eu e você possa vencer. Amém? Tome posse da palavra de Cristo no seu coração nessa noite, e a área da sua vida que você está sendo vencido, peça ao Espírito Santo, para que Ele possa vencer por você. Mas tem que haver uma dedicatória, né? Tem que haver um empenho. Em que nós estamos dedicando o nosso tempo? E a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O tesouro do povo parece que saíram do Egito geograficamente, mas o Egito ainda estava nele. Tem muita coisa do Egito ainda, assim, meio... Tinha um negócio lá que eles... Tinha umas irmãs, eu vou ler o texto. Os crentes estavam tudo endinheirado, irmã Vilani. Tinha ganhado lá... como é que eu posso te falar? Todos os direitos trabalhistas. De repente compraram, fizeram lá. Olha aí, capítulo 32... a partir do versículo 1, vou só ler para vocês meditar e refletir o texto. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: Arão, levanta-te, faça-nos deuses com letra minúscula, que vão adiante de nós. Por conta a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão, pegar as irmãs tinham uns pendão lá nas orelhas, tudo de ouro. Tira tudinho aí, vamos botar aqui. E aí arrancaram os pendentes de ouro que estavam nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazemos. E o povo arrancou os pendentes de ouro, no versículo 3, que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão, e Arão tomou nas suas mãos, formou o ouro com o buril. Então já tinha algo que eles trabalharam, a forma. Existem formas que eles estavam carregando, formas do Egito, para fazer esse bezerro de fundição. E disseram assim: esses são os teus deuses, ó Israel, deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmão, dessa feita, esse povo que saiu abençoado, e receberam a revelação do Velho Testamento, o decálogo e tudo sobre a idolatria. O povo entrou numa situação, e Moisés lá no monte, e Deus falou a seguinte no versículo 7: vai lá, Moisés, desce. O teu povo não é mais meu, não é o teu. Esse teu povo aí é o povo de Moisés, o povo rebelde, o povo idólatra, é um povo que não quer nada com nada. Desce para lá, Moisés, porque esse povo, a idolatria, interessante, pode notar, tudo começa com a idolatria. Se você ler o capítulo 32 todinho, acordaram cedo, viu? Quando falassem em consagração, eles dormiram até tarde. Mas falaram sobre
idolatria, se acordaram cedo, fizeram os cultos dele lá, irmãos, e o texto vai dizer que eles se fizeram lá uma festa, teve umas, né? Teve bebedice, idolatria, vícios, bebedices, porfia, prostituição, fornicação, adultério, tudo no pacote só. Se você pegar isso que eu estou falando aqui e for lá para Romanos capítulo 1, você vai ver que é a mesma situação, os princípios são os mesmos, né? Paulo, esse relato de 32 de Êxodo, em Romanos capítulo 1, Paulo vai mostrar, esboçar a situação do homem sem Deus, sem a graça, sem o evangelho. Olha como é que eles se encontram, e esses versículos aqui, né, eles são bastante perseguidos. Vamos lá, onde é que está escrito? É o versículo 22, eu posso começar. Os homens não consideraram o Deus invisível, o Criador dos céus e da terra, não consideraram o Deus que enviou o seu Filho amado Jesus para salvar esses homens da idolatria, salvar esses homens da promiscuidade, da corrupção moral. Eles simplesmente, eles tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, versículo 21, os discursos deles se desvaneceram, o coração insensato se obscureceu. E no 22, diz o quê? Atos, é a palavra que eu usei no domingo. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E aí, Deus entregou ele às suas próprios desejos, suas concupiscências, suas cobiças. E o versículo 24, que se torna até uma situação, e as imundícias dos seus corpos, para desonrar os seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E todos digam, amém? Está escrito aqui, amém. 26, Deus abandonou esse povo às suas paixões infames, de forma que as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Veja que um pecado de idolatria, ele vai corrompendo o homem naquela sua ânsia, naquele desprezo em relação a Deus, à adoração, ao culto ao único Deus verdadeiro, ao Deus único, invisível, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Os homens rejeitaram a graça, rejeitaram o plano de Deus, os homens estabeleceram os seus próprios planos, então eles caminharam no caminho da idolatria. E agora só Cristo pode salvar, irmãos. E aí você vai continuar as paixões infames, as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, de mesma forma os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então tudo isso aqui você vê que ele parte do abandono, ou seja, quem que tem que ter a primazia no coração do homem? Quem que tem que ocupar? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É por isso que naquela época em que João escreveu essa carta, havia um sistema religioso que começou a andar pelos seus próprios interpretações, os seus desejos, as suas próprias vontades. E veja, obrigado, irmão, falsa adoração dos grupos dos gnósticos. Eles acabaram se constituindo um grupo religioso inclinados à idolatria. A idolatria. É por isso que João diz no capítulo 5, versículo 21, o quê? O que João diz em capítulo 5 da sua carta? O versículo que eu li, vamos ler novamente para a gente fixar o texto e a gente já entrar na parte final da mensagem. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a idolatria, ela tem esse lado literal, ela domina o coração do homem, ela toma o tempo da pessoa, ela absorve a mente, o coração, a pessoa fica impregnada com aquilo, e a pessoa não tem tempo para Deus, não tem tempo para oração, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para nada das coisas de Deus. A mente vai sendo corrompida, o coração vai sendo uma verdadeira
vai sendo dominado pelos ídolos. E aí o Senhor, através de João, disse: o quê? Vamos repetir o texto? 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Diga amém. É o texto. Guarde-se dos ídolos. Que ídolos são esses que têm inflamado a atualidade? No sentido figurado, né? Porque as pessoas já têm muita gente já abriu os olhos sobre a questão do que realmente Deus, ele não pode ser visto pelas visão humana. Deus é um Deus vivo, mas sempre vai ter algumas coisas que vão serem sugeridas para os homens e se tornarem objeto de idolatria. Eu vou de novo com vocês para o Velho Testamento. E o profeta Ezequiel, o capítulo é o 14, o versículo é o 3. Preste atenção comigo nesse texto para você. Capítulo 3. Ezequiel 14, 3. Pode ler aí? Vocês podem ler? Diz o quê? Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, na sua mente, e os tropeços da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, alguma maneira, ser interrogado por eles? Novamente, do versículo 4, ele fala: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração. Quais são os ídolos que têm dominado o coração dos homens no presente século? Glória a Deus. O dinheiro é um deles, o irmão respondeu. E aí você vai para Mateus 6:24, quando Jesus chama Mamon de Senhor. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai prestar continência, devoção, ou você vai odiar o outro. O povo está assim dividido, né? Lembra de Elias? O povo lá no Monte Carmelo, irmã Vilani. E ele disse: que por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva a Ele. Se é Baal, caia na gandalha. Mas sirva a Deus de coração e alma. Porque Deus, ele sabia das intenções que havia no coração do povo no tempo de Ezequiel. Os ídolos estavam dominando os corações dele, e as riquezas é uma delas. Paulo esclarece em Colossenses 3:5 o apego ao materialismo. E o materialismo não é só a questão do money, do dinheiro, há um trabalho, há uma instituição. O que diz aí o texto, irmão? Ninguém pode. Não, o irmão não colocou, não. Colossenses 3:5. Materialismo, avareza, os ídolos dos presentes séculos. Paulo esclarece sobre riqueza. Jesus falou sobre riquezas. Paulo fala sobre avareza em Colossenses 3:5. Que diz o quê? Diz o quê? Olha aí, sobre aquelas obras lá que eu falei: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele cita novamente: a fornicação é uma delas, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Irmãos, o crente pode ter o seu momento de lazer, entretenimento, mas quando o lazer domina a tua mente e o teu coração, quando as ocupações desse século, tipo, tem pessoas, quando elas dão um clique em algum objeto assim, né? Elas entram num mundo subterrâneo de coisas impuras, indecentes, e elas não conseguem se soltar daquilo. É como uma espécie de aprisionamento. A mente dela está presa, o coração está preso, é como um ídolo. E a sensualidade é uma forma de ídolo.
a sensualidade, o mau uso da sexualidade é um ídolo que tem dominado o coração dos homens. E só Deus é que pode nos livrar desses ídolos. Glória a Deus. Por isso que João diz: filhinhos, repare, cuidai-vos dos ídolos, não sejam dominados por eles, não sejam levados por eles, porque o Senhor, Ele quer que nós o adoremos somente a Ele, em espírito e em verdade. Todo ídolo que se formatou no seu coração, peça ao Senhor para que Ele possa remover a avareza, a falsa adoração, a idolatria de algumas outras coisas que têm surgido na atualidade. Se lembram, irmãs? A banda tocou, mas não é o Azaf não. A banda tocou, vários instrumentos foram tocados, a estátua foi levantada. E o que o povo judeu tinha que fazer lá na Babilônia? Você vai se prostrar diante da música que está se tocando aí? Você vai se inclinar a ela? As músicas são músicas profanas, música que só fala do romantismo carnal, sem o compromisso da aliança no casamento. É apenas isso, é casando, já se separando. Então são músicas. Então os jovens, só 3, né? Eram 4, mas tinha só 3 lá. O Daniel não estava lá, tudo bem. Mas os 3 se prostraram? Prostraram nada, irmão. Quem é crente não deixa esses ídolos mundanos flertar o coração dele. Mesmo que custou a vida, viu, irmão? Custou a vida dos 3. Mas eles morreram? Morreram daquele jeito lá? Morreram não. Mas muito bem. Eu cito as riquezas, as avarezas, a falsa adoração dos gnósticos, constitui também essa idolatria. Outras coisas que têm dominado o coração dos homens são as bandeiras ideológicas. Eu ouvi essa palavra. Bandeiras ideológicas são os ismos, né? Ideologias políticas, ideologias de comportamento que as pessoas abraçaram e brigam, né? Brigam por isso. Às vezes tem questões de paixões, né? As paixões carnais, que eu tenho irmão na igreja que chega até a brigar com os incrédulos, por causa de os deuses do futebol. Fui bem claro, né? Você pode ter a sua preferência, como você quiser, mas não deixe isso lhe dominar não. Por exemplo, como é que domina? O crente vai para um estádio e perde os trabalhos da casa do Senhor. Irmão, não seja dominado por esses ídolos não, pelo amor de Deus. Bandeiras ideológicas, prazeres, entretenimento. Outra coisa que a gente vê muito hoje é aquela egolatria, que é tipo narcisismo. Sabe o que é isso? A pessoa se auto-admira, né? Tem gente que é a questão, todo exercício físico é bom, mas a pessoa criou uma idolatria consigo mesmo, que quer se amostrar a si mesmo. Então são os ídolos que têm dominado as gerações do presente século. Egolatria. Outra coisa que tem feito ainda muito coração serem dominado por ídolos. Por exemplo, o próprio sucesso da missão pode se tornar um ídolo. O próprio sucesso da missão pode se tornar um ídolo. Por exemplo, eu vou finalizar já, 14 de Atos, versículo 18, para a gente encerrar. Paulo fez uma pregação lá em Atos 14, lá, não sei se é na cidade de Icônio, Derbe, Listra. No versículo 18, o Paulo levantou uma pessoa lá que estava deficiente, aleijado, né? Irmãos, para quê? Olha o que o povo da cidade fez. Dizendo isso, com dificuldades, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Atos 14. O que quer dizer isso aqui? Paulo pregou, o povo gostou, porque um feito desse, pensaram que Paulo era um semideus, algo assim extraordinário. Irmãos, tudo é de Deus, viu, irmão? Nunca se idolatre com o homem.
tanto no campo eclesiástico, como no campo político. Tanto no campo eclesiástico, quanto no campo político. Como no campo também das pessoas importantes, são seres humanos igual a nós. Então, você é importante para Deus, sabe que você é adorador de Jeová, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos colocar a nossa esperança em homens. Claro que a gente tem as nossas tendências, seja políticas, mas nunca devemos colocar a nossa esperança em homens. Homens são falhos, né? Então, que Deus em Cristo nos dê sempre a condição de guardar o nosso coração desses ídolos que querem dominar, que estão dominando o coração dos homens. Mas a igreja de Jesus, como diz aquele hino daquela irmã lá, a igreja de Jesus, ela não vai se curvar. A igreja de Cristo, ela não vai adorar. A igreja de Jesus, durante o período da grande tribulação, espero que a gente não esteja lá, né? Mas vai ter um sistema político, econômico, religioso, que vai dominar o mundo, que vai requerer, como eu falei, sentar-se no trono, querendo adoração, como ele exigiu de Jesus, como ele flertou o coração dos homens, flertou os israelitas, flertou até alguns crentes. E as pessoas que são usadas por Deus, elas podem serem levadas pelo orgulho, achando que foi delas, mas não é, tudo é de Deus. Você é apenas um instrumento de Deus, né? Eu falei isso para uma certa senhora que tem uma consideração com a mãe de Jesus, e eu até disse: olha, ela tem seu lado importante, mas ela diz: a minha alma engrandece a quem? Ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque é Ele que olhou para nós, na nossa humilhação, no nosso pecado, Ele que tirou-nos do charco de lodo, Ele que colocou um novo cântico na nossa boca, e nós não temos a nossa boca para cantar músicas profanas, nós só adoramos o Deus dos deuses, e por isso que nós vamos ficar de pé, e vamos orar ao nosso Deus nessa noite, e vamos fazer da mesma forma como aqueles jovens não se dobraram diante, glória a Deus, daquilo que estava sendo sugestionado, glória a Deus. Os jovens permaneceram, a igreja de Jesus vai permanecer de pé, em adoração ao único Deus, a Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele sim merece adoração, como disse João no capítulo 5, versículo 20. Termino com essa leitura para a gente, todo mundo ler. O versículo 20, sabemos, vou até a última parte que eu falei, versículo 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e Ele nos deu o quê? Entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quem diz amém? Amém. Precisa de oração? Quem precisa de oração? Oh, glória a Deus. Se tem alguém nessa noite que deseja consagrar o seu coração ao Senhor, quer fazer igual, eu sei que o rei pode até quebrar as estátuas. Às vezes a gente pode até quebrar alguma coisa física de alguém. Você não vai fazer mais isso não. Você não vai mais usar isso. Você não vai botar isso no seu corpo não. Mas somente Cristo é que pode remover as ataduras que estão dominando o coração do homem e da mulher. Somente Ele. E é Ele que faz esta obra, glória a Deus. A gente só dá uma orientação, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Mas o homem e a mulher têm que dar lugar. Vamos dar lugar ao Espírito Santo? Glória a Deus. Vamos deixar Ele ser o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus.
Vamos pedir a Ele perdão nessa noite. Vamos fazer assim uma avaliação, quais são os ídolos que estão dominando o nosso coração. Vamos fazer uma limpeza, vamos fazer aquilo que o patriarca chegou no meio da família, o Senhor apareceu em Betel, vamos se reconciliar, vamos se renovar com Deus. Até a mulher dele pegou os ídolos lá do pai. Raquel estava com os ídolos do pai, teve que tirar esses negócios, o ídolo do pai, tira essas coisas para trás. Nós temos que ser uma nova criatura. Glória a Deus. E as coisas velhas se passaram. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tua palavra, por tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu grande e infinito amor, pelo teu favor, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, porque nós estávamos mortos, estávamos, Senhor, presos a nós mesmos, presos à nossa própria vaidade pessoal, preso a um sistema espiritual que nos dominava. Mas em Cristo Jesus, nós olhamos para Ele e nós cremos nele para recebermos virtude e poder, para recebermos graça, para sermos mais do que vencedores. Eu entrego cada jovem na tua presença, eu entrego cada vida que aqui está, cada senhor, cada senhora. Deus vai ministrando a bênção, vai trazendo a cura divina. A minha irmã em Cristo, a irmã Laurinda, visita ali a tua serva, dá saúde a ela, dá vitória. Ó Deus, a irmã Raquel que está aqui, que pede oração pela sua saúde, dê vitória à minha irmã em Cristo. Olha para o seu filho que está aí, o Isaac. Deus faz uma obra na vida do Isaac. Ó Deus, a obra que tu começaste, continua a realizar na vida dele. Deus faz uma obra, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode mudar. O homem não tem força, o homem não pode mudar, mas o Senhor é que pode mudar, o Senhor é que pode restaurar, o Senhor é que pode curar. Aleluia! E nessa noite nós entregamos, Senhor, assim como o Senhor usou Ezequias para destronar do coração, mesmo que em partes físicas do coração dos israelitas, a falsa adoração, a idolatria, os ídolos que querem dominar, que o Senhor venha estar nos ajudando a vivermos uma vida de constante oração, a vivermos uma vida de dedicação, a ocupar o nosso tempo, a nossa mente, aleluia, com aquilo que edifica, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que é justo, com aquilo que há alguma boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que nisso ocupe o nosso pensamento, Senhor. Portanto, eu entrego cada vida que aqui está nas tuas mãos. Eu oro por essa igreja, oro pelo crescimento. Senhor, nos conduz em paz. Senhor, dá livramento, dá proteção dos acidentes. Guarda cada um dos teus servos, e que essa palavra, ela sirva de reflexão, de entendimento, para uma mudança, para uma busca ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Em nome do teu Filho amado, nos despede em paz, nos guarda, nos livra, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo